Meu nome é Letícia, tenho 34 anos e sou mãe do Pedro, que está com 5. Quando conheci o Rafael, eu estava saindo de um período turbulento da vida. Meu pai tinha falecido e minha mãe tinha entrado em depressão profunda. Eu carregava o mundo nas costas, mas ele apareceu como aquele porto seguro que toda mulher espera. Era carinhoso, atencioso, dizia que meu sorriso era seu lugar preferido. Me senti viva de novo. Nosso namoro foi intenso. Com poucos meses, já falávamos de casamento. Ele não tinha muitos recursos, mas dizia querer construir tudo do zero comigo. E eu, cega de amor, abracei essa missão. Ajudei a levantar o pequeno negócio dele com parte do dinheiro da herança do meu pai. Não vi problema, afinal, éramos uma equipe. Pelo menos, era o que eu acreditava. Nos casamos em uma cerimônia simples. Poucos convidados, mas muita emoção. Na lua de mel, descobri que estava grávida. Rafael chorou de alegria, ou pelo menos foi o que ele demonstrou. Me abraçou forte, dizia que o filho seria o maior presente da nossa vida. Eu acreditei. Passei toda a gestação focada em fazer tudo certo. Cuidava da alimentação, acompanhava cada consulta com entusiasmo e registrava tudo. Já Rafael parecia aos poucos mais distante. Aos 6 meses de gestação, comecei a notar mudanças mais evidentes. Ele chegava cada vez mais tarde, vivia cansado e irritado. Dizia que estava se matando de trabalhar, mas no fundo eu sentia que havia algo a mais. Mesmo assim, eu relevava. Achava que era só estresse, medo da paternidade. Tentei conversar, ser parceira, acolher. E ele sempre desviava com frases secas. Você só reclama, para de drama, Letícia. Nem nasci ainda e já tá me cobrando como pai. Pedro nasceu numa madrugada fria. Rafael não quis ir ao hospital. Disse que estava exausto, que não era como nos filmes, que eu me virava bem. Fui com minha mãe. Quando mandei a primeira foto do bebê, ele respondeu apenas com um ok. Chorei. Chorei muito. Mas mesmo assim, quis acreditar que ao ver o filho nos braços, algo mudaria. Ele só apareceu 2 dias depois. Entrou no quarto, olhou o bebê e disse: "Tem certeza que é meu? Não parece comigo." Aquela frase me cortou. Mas ele disfarçou, disse que era brincadeira, que estava nervoso, que não sabia lidar com hospitais. Engoli o choro. Me convenci de que estava sensível demais, que era o puerpério falando. Ao sairmos da maternidade, Rafael seguiu cada vez mais distante. Dizia que choros o irritavam, que não tinha dom para isso. Passava o dia fora, e quando estava em casa, ficava trancado no quarto. Eu fazia de tudo. Dava banho, amamentava, cuidava da casa, fazia a contabilidade da empresa dele, tudo com o Pedro no colo. Pedia ajuda e ouvia: "Eu não pedi filho, quem quis isso foi você, se vira." Com o tempo, deixei de pedir. Vivia cansada, mas fingia que estava bem. Na frente dos outros, ele era gentil. Até dizia meu filho para impressionar. Mas dentro de casa, era ausente, frio, cruel. Com Pedro crescendo, eu me anulava cada vez mais. Meus sonhos, engavetei todos. Meus amigos, sumiram. Minha autoestima desapareceu por completo. O Rafael me fazia sentir invisível. Às vezes, eu me olhava no espelho e mal me reconhecia. Só queria um gesto de carinho, um olhar, um abraço. Mas isso parecia muito. Naquele dia, tudo dentro de mim desmoronou. Pedro tinha ficado doente. Eu passei a noite acordada, entre compressas e febre. Pela manhã, com os olhos inchados e o corpo doído, sentei na beirada da cama. Rafael estava lá, no celular. Eu me aproximei e disse, com a voz embargada: "Me dá um abraço?" "Só um." Ele me olhou como se eu fosse um inseto e respondeu com nojo na voz: "Encostar em você me dá nojo." As palavras bateram como um tapa. Mas o pior ainda estava por vir. Pedro, que havia acordado e vinha em silêncio até o quarto, ouviu tudo. Ficou parado na porta, com os olhinhos arregalados.
Quando Rafael percebeu, soltou um ótimo, mais uma cena de novela. Eu me encolhi. Pedro correu até mim, me abraçou pelas costas e disse: "Eu te abraço, mamãe." Aquela frase do meu filho me rasgou por dentro. Algo em mim se quebrou, mas ao mesmo tempo, uma parte adormecida despertou. Rafael saiu do quarto murmurando coisas. Mas eu não consegui mais fingir. Enxuguei as lágrimas, olhei pro Pedro e jurei que aquilo não ia se repetir. Eu não sabia exatamente como, mas sabia que era o começo do fim. E que dessa vez, eu não ia mais me calar. Naquela manhã, depois do abraço do Pedro, tudo ficou em silêncio dentro de mim. Não o silêncio da paz, mas o de quando algo morre. Eu segui com a rotina, dei o café da manhã do meu jeito, cuidei do Pedro com todo o carinho do mundo, mas não falei mais com Rafael. Eu não tinha forças. E, pela primeira vez, ele pareceu notar. Passou o dia me observando de longe, como se estivesse tentando entender o que tinha mudado. Mas não falou nada. Nem um pedido de desculpas. Nem uma pergunta. Naquela noite, preparei o jantar normalmente. Ele comeu sem dizer uma palavra. Pedro estava mais quieto também, como se sentisse o peso no ar. Quando Rafael terminou, se levantou da mesa e disse apenas: "Vou sair." Nem olhou para trás. Eu e Pedro ficamos ali, só nós dois. Ele se aproximou e disse: "Mamãe, você tá triste?" Eu sorri, tentando não chorar, e respondi: "Tô cansada, filho, mas vai passar." Depois que ele dormiu, eu sentei no chão do banheiro e chorei como há tempos não chorava. Chorei por tudo que eu tinha aguentado, por tudo que deixei de ser, pelas palavras cruéis que vinham me corroendo aos poucos. Lembrei de como era meu sonho de formar uma família, de como Rafael dizia que seríamos parceiros, e do quanto eu fui enganada por palavras vazias. Mas no fundo, eu sabia, eu tinha permitido aquilo. No dia seguinte, acordei decidida a mudar. Comecei pelo básico, fui até o espelho e me forcei a me olhar de verdade. Peguei uma tesoura e cortei as pontas do meu cabelo, que estava ressecado e caído. Vesti uma roupa melhor, passei um batom leve e levei Pedro até a pracinha. Só isso já me fez sentir viva. E foi lá que tudo começou a mudar. Enquanto Pedro brincava, uma mulher se aproximou. Era Cíntia, mãe de uma coleguinha da creche. Ela puxou o assunto, perguntou se eu era nova no bairro. Apesar de morarmos ali há anos, eu mal saía de casa. Em pouco tempo, estávamos conversando como velhas conhecidas. Cíntia trabalhava vendendo bolos caseiros e me perguntou se eu não queria ajudá-la com encomendas. Disse que sempre precisava de alguém com boa mão na cozinha. Fiquei surpresa. Há anos eu não ouvia um elogio sincero vindo de alguém. Agradeci e disse que ia pensar. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Quando voltei para casa, Rafael ainda não tinha chegado. Passava cada vez mais tempo fora. Então, resolvi me testar. Fiz um bolo de cenoura com calda de chocolate. Postei uma foto em um grupo de mães do bairro. E em poucas horas, apareceu minha primeira encomenda. No dia seguinte, fiz o bolo com todo o cuidado do mundo. Entreguei na porta da casa da mulher que encomendou e voltei com R$ 50 no bolso. Pode parecer pouco, mas para mim foi como encontrar um tesouro. Era o meu dinheiro, meu esforço, algo meu, que não dependia dele. E naquele momento, eu soube, era o começo da minha liberdade. Comecei a aceitar pequenas encomendas toda semana, sempre quando Rafael não estava em casa. Quando ele perguntava de onde vinha o cheiro, eu dizia que era para uma vizinha. Não queria que ele soubesse ainda. Tinha medo de que sabotasse tudo, como fazia com o pouco que me restava. E, infelizmente, eu estava certa. Com o passar das semanas, ele começou a notar que eu mudava, que eu me arrumava mais, que voltava a sorrir. E ao invés de apoiar, ficou mais ríspido. Tá se arrumando para quem? Quer se exibir na rua agora? Não esquece que você mora aqui porque eu deixo. A última frase me arrepiou. Eu sempre paguei tudo. Ajudei no negócio dele. Cuidei da casa, do filho.
E ele ainda dizia que eu estava ali por permissão? Comecei a anotar tudo. Guardei prints de mensagens, fotos dos hematomas verbais, como eu chamava as humilhações que ele me fazia passar. Gravei áudios escondidos. Juntei provas. Eu não ia sair de casa com medo, sem garantias. Eu queria sair com dignidade e, se possível, com justiça. Mas o que eu não esperava era que o Pedro tivesse começado a registrar as coisas por conta própria. Um dia, ao limpar o celular antigo do Pedro, encontrei um vídeo salvo com a data da manhã do abraço. Era a cena exata, eu chorando, pedindo carinho, e Rafael me rejeitando com nojo. Pedro tinha filmado sem querer, segundo ele. Disse que apertou o botão porque achou que eu estava triste e queria mostrar pro tio da escola que ajuda as crianças. Aquilo me desmontou, mas também me deu forças. Com esse vídeo em mãos, fui atrás de ajuda. Cíntia me apresentou uma assistente social do bairro, que me encaminhou para uma rede de apoio. Me senti finalmente escutada. Elas me orientaram sobre os próximos passos, direitos, proteção legal. E pela primeira vez em muito tempo, eu respirei aliviada. Mas eu sabia que Rafael não ia aceitar perder o controle facilmente. E, de fato, ele percebeu. Um dia, encontrou uma das embalagens com o adesivo do grupo de bolos. Fez um escândalo. Gritou na frente do Pedro. Me chamou de vagabunda, de aproveitadora, de ingrata. E então, me empurrou contra a pia. Mas dessa vez, eu não me calei. Gritei de volta, nunca mais você vai encostar um dedo em mim. Na mesma noite, arrumei as roupas básicas do Pedro e as minhas. Dormi com medo, mas determinada. No dia seguinte, fui com ele direto para a casa da minha mãe. E de lá, dei início ao processo legal. Rafael ainda tentou bancar o ofendido. Disse que eu estava mentindo, que era drama. Mas ele não sabia do vídeo, nem das provas. E muito menos do que viria a seguir. Porque enquanto ele seguia espalhando mentiras, o próprio filho dele seria a chave para desmontar tudo. Nos primeiros dias na casa da minha mãe, o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio da dor, mas da reconstrução. Pedro dormia tranquilo. Eu já não acordava assustada com o som da chave na porta. O tempo parecia, enfim, estar do meu lado. Mesmo assim, o processo judicial era lento, cansativo, e a cada audiência, Rafael tentava inverter tudo. Dizia que eu era instável, que usava o filho como escudo e que só queria dinheiro dele. Mas eu tinha provas. E agora, também tinha apoio. No dia da audiência principal, ele apareceu de terno, acompanhado de uma advogada arrogante. Fingi uma calma forçada, mas eu via o nervosismo nos olhos dele. Pedro estava comigo, segurando minha mão. Quando a juíza perguntou se o menor já havia presenciado conflitos em casa, eu hesitei. Foi quando Pedro levantou a mão. Olhou direto para a magistrada e disse com firmeza: eu gravei. Eu vi ele gritar com a mamãe. Eu vi ele dizer que encostar nela dava nojo. Houve um silêncio pesado na sala. Eu não sabia se chorava de orgulho ou de dor. A juíza olhou para mim, depois para os advogados. Pediu para ver o vídeo. Entregamos o celular. A gravação era curta, mas devastadora. O tom da voz do Rafael, o choro contido da minha parte, o olhar assustado de Pedro no reflexo do espelho, tudo estava ali. Verdade crua. Ninguém podia negar. Depois disso, o rumo do processo mudou. Rafael tentou dizer que o vídeo era editado. Disse que o filho estava sendo manipulado. Mas a juíza ordenou uma perícia no material e um acompanhamento psicológico para Pedro. O laudo foi claro. A criança dizia a verdade e apresentava sintomas de ansiedade devido à convivência com o pai. Aquilo fechou as últimas portas para ele tentar posar de inocente. A guarda provisória foi imediatamente concedida a mim. Rafael teria direito a visitas assistidas, e só após acompanhamento psicológico. Ele saiu do tribunal revoltado, me chamando de mentirosa, dizendo que eu ia pagar caro. Mas nada mais me assustava. Não depois de tudo o que enfrentei.
Voltei para casa da minha mãe aliviada. No dia seguinte, sentei com Pedro e disse que ele tinha sido muito corajoso. Ele sorriu e disse: "Eu só queria que você ficasse bem, mamãe. Você é a pessoa que mais me abraça quando eu tô triste. E eu só queria fazer isso também." Meu coração desabou de amor. E eu entendi que, apesar de todo o estrago que Rafael causou, o Pedro estava crescendo com valores que vinham de mim. Com o tempo, comecei a expandir os bolos. Cíntia me ajudou a abrir um perfil nas redes sociais. As encomendas aumentaram. Passei a fazer kits, bolos personalizados e fui convidada para participar de uma feirinha do bairro. Ali, conheci gente nova, ganhei clientes fiéis e, aos poucos, me reencontrei. Não como a mulher do Rafael, mas como eu mesma. 2 meses depois da audiência, recebi uma mensagem dele. Pedia desculpas, dizia que estava em tratamento, que queria conversar. Mas eu não respondi. Não por raiva, mas porque, finalmente, entendi que ele não merecia mais nenhuma parte da minha atenção. O tempo que eu tinha agora era todo meu e do Pedro. No final do ano, Pedro ganhou uma medalha na escola por comportamento e empatia. Fui chamada no palco para receber com ele. Quando a diretora me entregou o certificado, ela disse: "Pedro nos inspira. E isso vem de casa." Aquilo foi mais importante que qualquer vitória judicial. Ali, em público, ouvi que meu filho era o reflexo do amor que dei, mesmo nos piores dias. Voltamos para casa de ônibus, rindo, comendo pipoca. Ao chegar, Pedro me abraçou forte e disse: "Lembra daquele dia que você pediu um abraço chorando? Agora é você que vai ganhar um todo dia, sem pedir." E ele me apertou com força. Eu chorei, mas dessa vez era de felicidade. Porque eu sabia que, apesar de tudo, eu tinha vencido. Não com vingança, mas com verdade, coragem e amor. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!